Amém? Abram as Bíblias de vocês, Evangelho de Lucas. Lucas, o médico amado. E quero falar rápido mesmo, porque hoje a gente tem consagração de crianças. Se forem todas, serão duas. Se forem somente uma, já está aí, né? Evangelho de Lucas, capítulo 21. Versículo 14. Lucas 21, 14. O termo Lucas é grego, aquele que ilumina. Lucas é o médico amado. Este evangelho que Lucas escreve é para as mulheres, ou é o evangelho da mulher mesmo, porque pega a genealogia de Maria, a mãe de Jesus, não a dos homens, ou a do homem, pai de José, ou José, pai de Jesus. E 21, 15, 14. Amém? Palavra do Senhor. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos, e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e partiu e disse: tomai-o, repartiu entre vós. Pois vos digo que não mais beberei deste fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tomou também o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Amém? Somente até aqui, a parte posterior é algo que ele estava trazendo como a profecia daquele momento. Ainda, podem sentar, amados. Esta semana mesmo, estou lendo um livro, O Deus Crucificado, e a relevância deste contexto com a do livro é mesmo porque então pega essa Bíblia mesmo para testar esta veracidade. E quando a gente para analisar mesmo o conceito da fé cristã, a fé cristã, ela só pode ser configurada através da morte de Cristo. E quando a gente fala de Jesus, neste contexto, daquele que deu a sua vida, daquele que entregou-se por amor da humanidade, a gente está falando deste Jesus que ele nasce, ele morre, e ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos. E a gente vai trabalhar isto em dois contextos também, bem dentro da filosofia, quanto dentro da teologia. Um terceiro contexto é o histórico. E quando a gente trabalha o conceito histórico, a gente está trabalhando com Cristo crucificado, ou Jesus crucificado, e meramente a história trabalha esse conceito, vai trabalhar esse conceito partindo do início da era cristã. A gente vai pegar o nosso calendário com a deficiência de 5 anos, que é do Juliano para o Gregoriano. Então 5 antes de Cristo, o Cristo que nasce, o Cristo que supostamente levou aí uma vida de 33 anos, o Cristo que morreu e acabou. Este é o contexto do Cristo histórico, para o conceito histórico mesmo. O conceito histórico para a filosofia vai propor que então este Jesus que nasce e que morre, ele traz o conceito da metafísica em si, porque ele ressuscita ao terceiro dia, e quando ele ressuscita, ele está atestando a veracidade daquilo que ele havia trazido, mas é meramente um contexto filosófico. Agora, quando a gente pega a palavra de Deus como palavra de Deus, este Cristo, ele nasce como promessa de Deus, aquele que haveria de vir. Ainda o salmista está falando: e lançarei o decreto, e tu me serás por pai, eu te serei por filha, Salmo 2, quando então o próprio Deus, na eternidade passada, entrando naquilo que nós chamamos em conselho consigo mesmo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decide que Jesus, o eternamente gerado, seria aquele que nasceria
no tempo e no espaço, para que pudesse então trazer esta proposta do homem perfeito, que pudesse oferecer um sacrifício perfeito, e mediante este sacrifício pudesse remir todos quantos fossem crentes no sacrifício, crentes na pessoa de Jesus. E este sacrifício, ele traz em si a proposta de estar resgatando a humanidade caída, a humanidade totalmente perdida, mediante o ato do Filho de Deus, que era puro e que pode oferecer um sacrifício puro, em detrimento de tudo aquilo que a raça humana já vinha fazendo nesta proposta. Por exemplo, quando falamos de religião, a religião é uma proposta única e exclusiva de tentar fazer o homem chegar a Deus, agradar a Deus, ou buscar a Deus, agradar a Deus e chegar-se a Deus. Mas quando a gente fala do Evangelho, não é o homem que está caminhando para Deus, mas é Deus que está caminhando ao encontro do homem. A Bíblia está nos trazendo a proposta de que não foi nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro. E quando a gente pega a palavra de Deus como palavra de Deus também, este homem na busca de Deus, ele está buscando aqui um conceito que enquadra dentro das suas ideias, da sua moralidade, dos seus viés, mas quando a gente pega o Deus que vem ao encontro do homem, não tem conceito. Isso é uma palavra autêntica e verdadeira, é o Deus que se fez homem na história para vir pôr-se como homem perfeito e na medida da perfeição plena, pudesse ele resgatar a humanidade no seu próprio corpo, no seu próprio sangue, para então atestar a Deus que este sacrifício que ele estava trazendo era sacrifício do homem perfeito, e enquanto homem perfeito ele não podia ser negado. Tudo aquilo que eu ofereceria de mim mesmo, o que eu oferecia de mim mesmo, meramente para tentar justificar-me diante de Deus, do ponto de vista bíblico, cai por terra, porque é do homem caído, do homem que teve ali a sua rebeldia ainda dentro do próprio jardim do Éden, mas que em Cristo Jesus ele pôde ter a condição de ser restaurado, ou segundo Adão, ou o próprio Cristo Jesus, que nos traz a proposta do Cristo perfeito. Este que nos regenera, ele nos regenera mediante o seu sacrifício e a fé daqueles que haveriam de crer. O Espírito Santo que vem então para fazer morada na vida deste que toma a consciência de que de fato Cristo morreu pelos meus pecados. E nesta passagem o interessante é que aqui Jesus, ele reúne com os seus 12 a última Páscoa do povo judeu, a última Páscoa que ele passaria com o povo, e ele está trazendo uma proposta que é única e exclusivamente dele. Desejei muito. E o desejo de Jesus nesse contexto não é o desejo meramente de participar da Páscoa, mas era o desejo de trazer a compreensão de que naquele momento em que ele estava passando e que iria passar, ele estava redimindo a humanidade no seu próprio corpo. Então quando Jesus traz esta consciência, é do homem Jesus ali, mas no conceito deste Jesus que é 100% homem, 100% Deus, é alguma coisa que está ecoando pela eternidade, pois o sacrifício do Filho de Deus naquele contexto, hoje, 2000 e poucos anos depois, ainda está ecoando e ainda está justificando homens, e ainda está trazendo a possibilidade da salvação para aqueles que vierem a crer e tomar uma postura digna e correta diante de Deus acerca do sacrifício do Filho de Deus. O desejo de Deus, do ponto de vista bíblico, é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus, do ponto de vista bíblico, por exemplo, irmãos, a Bíblia diz, traz a vontade de Deus, e a vontade de Deus, a Bíblia diz, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável também. Então Deus, ele está neste negócio de redimir a humanidade, de resgatar aqueles que estavam caídos e dar-lhes uma outra chance, uma outra possibilidade para que eles pudessem se colocar de pé na condição daqueles que agora deixaram a condição de criatura e tomaram a condição de
de filhos de Deus, ou seja, aquele que é criatura toma a condição daquele que agora é gerado e regenerado pela ação e pelo Espírito Santo de Deus. É muito comum ouvirmos por aí, todos são filhos de Deus. Sim, a gente trabalha nesse processo do ponto de vista que Deus criou todas as coisas, então todos são filhos de Deus, até mesmo quando a gente sai para aquilo que a gente chama, dentro do conceito tanto da teologia quanto da filosofia, do bruto, o animal, o homem bruto, o animal bruto, aquele que só tem uma alma, aquele que tem um instinto, aquele que vai, aquele que não pensa, não raciocina e que está dentro desse conceito. Então isso daí é filho de Deus também. Então Deus cria, e é até interessante porque lá na Gênesis, próprio Deus que está criando todas as coisas, posteriormente Ele está dando a possibilidade para que o próprio Adão pudesse trazer a nomenclatura dos animais para que ele assim o fizesse. Agora, quando Jesus vem, Ele não vem para trazer a possibilidade de salvação para a criatura, mas para o homem. Uma loucura aí de alguém desavisado, há um mês atrás, fez um culto para pets, evangelização para pets. A loucura é que nesta semana ainda, olhando rede social, um sacerdote católico batizando pets, animais, cachorrinho, pombinho, gatinho. E é nesse contexto aqui, porque então, se alguém tomou a iniciativa de batizar pets, ou de ter um culto para pets, para animais, o outro tomou para propor, que também está na mesma dinâmica, de não só fazer o culto para animais, animaizinhos, mas também batizando pets. A questão é, pet tem alma, tem razão, tem lógica, pensa, cogita. O animal, ele traz a dedução da existência de um Deus. Ele traz a compreensão de que, de fato, existe um Deus, e este Deus, na pessoa de Jesus, Ele resgatou a humanidade para a salvação. Se não tem esta possibilidade, então ignora-se. E é uma questão muito lógica. Bom, mas cogita-se de um animal ir para o céu. Eu não quero questionar isso, mas eu quero questionar o que a Bíblia está me asseverando. E o que a Bíblia me assevera é que tem um homem que está perdido, e este homem precisa ter um encontro genuíno com Jesus, e o próprio sacrifício de Jesus foi em detrimento da unidade deste homem, ou da volta deste homem para o início. E aqui nesta proposta não tem o que se pensar, não tem o que se cogitar, o que se tem é compreender que o próprio Deus, Ele tomando forma de homem, Ele vem no tempo e no espaço para se envolver com a raça humana, e depois de se envolver com a raça humana, poder se oferecer em sacrifício pela raça humana. Ainda o interessante é que a gente vai pegar aqui, amados, Jesus, Ele é batizado por João o Batista, e a gente fala, bom, mas ele não tinha pecado, não é? E quando ele é batizado, ele não está fazendo pelo arrependimento ou pelo pecado, mas ele está fazendo para se identificar com a raça humana. E quando nós, pela fé também, batizamos, descemos as águas, estamos querendo propor que nos identificamos com Deus. E esta é a vida da igreja, a vida daqueles que foram redimidos, resgatados, que têm uma mensagem nova, que têm uma aliança com Cristo, este Cristo que foi à cruz, este Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, este Cristo que do ponto de vista bíblico está à direita do Pai, e este Cristo que ainda intercede por nós todos os dias, todo instante, todo momento, não é? E a gente vai compreender o próprio Jesus nesta ânsia de querer, não é? Agora, querer ir ao sacrifício, sim, mas a Bíblia está falando que este mesmo Jesus, ele chega no jardim do horto, e ali ele começa a suar gotas de sangue pelo tempo. Eu já falei isso para vocês, hematidrose, já tem isso aí, até mesmo configurado pela medicina mesmo, com o seu código nacional, internacional de doenças, né, o CID, trazendo a hematidrose. Então, quando você está num temor, numa depressão, numa angústia profunda, o risco de correr gotas de sangue é muito fácil da sua face, da sua lágrima. E aqui Jesus, ele entra neste processo, mesmo que deseja muito, é o mesmo que está angustiado, porque está entregando a sua vida, sua própria alma, seu próprio espírito. E aqui, se ele é filho de Deus, é Deus. Como Deus pode morrer, não é? Mas na condição humana ele morre por cada um de nós.
Ele entrega a vida por você. Ele vai à cruz pelos seus pecados. E quando ele faz, ele não está martirizando, indo ao martírio. Ele está indo para o sacrifício a fim de cumprir toda a exigência da lei e poder redimir a cada um de nós. Nós estamos aqui porque então trazemos em nós a sentença de que fomos redimidos pelo sangue de Jesus. E a Bíblia está falando, a saber, os que creem no seu nome. E nós cremos. E o ato de crer, mais uma vez, é professar publicamente, guardar a palavra de Deus e trazer acesa a convicção de que sim, Jesus morreu pelos meus pecados. Se Ele morreu por mim, logo eu morro também para este mundo e vou viver por Ele, com Ele. Pois quando Ele dá a sua vida, Ele está dando a sua vida pela igreja e para todos quantos vierem a crer, não é? E neste contexto, se de fato a gente guarda a palavra de Deus como sendo palavra da verdade, e se a gente tem esta ética cristã, não é? Esta pauta bíblica no coração, tudo quanto nós queremos de fato é estarmos nos guardando, nos preservando e trazendo esta consciência de que se Ele se entregou por nós, logo nos entregamos por Ele. E o nosso ato de entregar não é para o sacrifício, é para a vida eterna. Pois quando Ele se entrega, Ele está tentando propor a remissão dos nossos pecados. E aí a Bíblia diz que Ele foi entregue pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então quem somos nós? Aqueles que foram justificados pela fé no sacrifício de Jesus, que se entregou por nós e que ressuscitou ao terceiro dia, e que está à direita de Deus e ainda intercede por nós hoje. Então somos um povo privilegiado do ponto de vista bíblico. Melhor? Não. Diferente. Porque falo para vocês sempre, a missão da igreja, manifestar o reino de Deus na sua maior densidade possível, que será consumada ali e além. Então qual é a nossa missão? Anunciar e proclamar este reino de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Bom, se é missão minha fazer isto, por que é que eu não estou fazendo? É uma resposta que você tem que dar a você mesmo. Se é missão da igreja, por que a igreja não está fazendo? Talvez seja questão de sentarmos também e buscarmos uma resposta, por que não estamos fazendo isto? Porque a missão de Jesus, Ele cumpriu, foi entregar a sua vida por cada um de nós. A missão da igreja, então, é proclamar este reino e anunciar que, de fato, ele vem. E este reino, ele tem o seu aspecto escatológico com a morte de Jesus, mas todos os dias, amados, pela ação e pelo poder do Espírito Santo, há um testificar nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas mentes, que Cristo morreu por nós. Então, logo estamos nos anulando em detrimento do amor de Cristo. Se Ele morreu por mim, é porque então Ele está dando a sua vida. E se eu tenho esta vida, João 10:10 chama de vida abundante. Não é esta vida da sobrevida, não é esta vida do tentar sobreviver, mas é esta vida que já é abundante, que já começa na vida do cristão, quando ele faz profissão de fé, e que não acaba mais, e que vai para a vida eterna com isto. Amém? Mas, sobretudo, eu só quero trazer esta explanação bem rápida, bem ligeira mesmo, para que a gente possa ter compreensão de que o ato de estarmos aqui não é porque eu quis vir, foi porque Jesus se entregou por mim e hoje Ele marcou este momento para que aqui eu pudesse estar. Mas de que forma? É ceia, celebrando do ponto de vista do que Ele está falando mesmo. Façam isto em memória de mim. Então, ceia, ela é um memorial. Ceia, do ponto de vista de algum segmento da fé cristã também, ela é um sacramento. Ceia também é uma ordenança, porque Jesus está mandando fazer isto em memória dEle. E todas as vezes que nós fazemos isto em memória dEle, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, o simples fato de estarmos aqui nesta noite para cear é um ato de estarmos proclamando: Jesus morreu,
Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós, e estamos aqui relembrando tudo quanto Ele fez por nós, agradecidos, tendo a consciência totalmente limpa e totalmente purificada, e sabendo que agora, enquanto aqui, participando desta ceia, mas quando não mais aqui, a Bíblia diz que então cearemos de forma nova com Ele nos céus. Amém? Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.